No ar. Cultura Inbox. Cultura Inbox, é só ligar. Na tela online tem muito pra mostrar. Cultura, turismo, empreendedorismo, Serra Catarinense é só otimismo. Cultura Inbox, é só ligar. Bombando na Serra, o melhor lugar. Mostrando nossa gente de um jeito diferente. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos. Não custa nada e ajuda muito. Bombando na Serra, mostrando nossa gente de um jeito diferente. Hoje, no Cultura Inbox. Seja muito bem-vindo a mais uma edição da nossa entrevista especial sobre empreendedorismo, inovação e boas práticas no mundo dos negócios. Empresas, dados e a lei. Você está protegido? Hoje, vamos falar sobre um tema cada vez mais decisivo para a sustentabilidade das empresas: a proteção de dados pessoais e os cuidados jurídicos na gestão empresarial. E, para isso, temos uma convidada de peso, Daniela Anselmo Macri, advogada especializada em contratos e privacidade de dados pessoais. Ela é sócia da Lisovski e Anselmo Advocacia, um escritório focado em planejamento tributário, contratos e gestão de privacidade. Além disso, atua como encarregada de dados em organizações como o Orion Parque Tecnológico, CDL e Grupo AutoShow, somando mais de 50 projetos de implementação da LGPD em empresas de diversos segmentos. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Pessoal do Bombando na Serra, hoje aqui no Cultura Inbox, uma presença ilustre. Seja bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Daniela Anselmo Macri, ela é especialista em contratos e proteção de dados, né? Vamos começar o seguinte, eu estava até falando com ela aqui da importância, né, e o impacto real que tem para as empresas brasileiras, né, dessa lei. Exatamente. A Lei Geral de Proteção de Dados, que já está vigente no nosso país desde 2019, ela traz para os negócios a importância de que os processos internos desses negócios sejam revistos com o objetivo, com a visão de que todos os dados pessoais sejam verificados, se são necessários, se precisam permanecer naquele negócio, porque hoje em dia, inclusive com o avanço da tecnologia e do marketing digital especialmente, é muito importante para as empresas que elas mantenham uma gama grande de dados pessoais. A questão é que você tendo todo esse aparato de informação, se você não tiver um cuidado com essas informações, nós, eu, você, quem está nos escutando, que somos os titulares de dados pessoais, todos seremos prejudicados. E os exemplos aí são esses recorrentes golpes que a gente sofre aí via WhatsApp, Instagram e etc. Então, a grande importância da lei é não impossibilitar e nem proibir que os negócios tenham dados pessoais, tenham nome, tenham CPF, endereço dos seus clientes, dos seus alunos. Não é a intenção da proibição do uso, mas é um uso consciente para evitar prejuízos para nós. Falando nisso, já participou aí da implementação em mais de 50 empresas, né? E na prática, assim, agora já falando da proibição, né? Os erros mais comuns, né, dos empreendedores cometem ao tentar se adequar à lei. Olha, os maiores equívocos que eu encontro, porque ela é uma lei que a gente diz sem precedente, nunca teve nenhum tipo de obrigação anterior de ter esse cuidado com as informações pessoais. Então, efetivamente, o que eu encontro quando vou fazer um projeto de implementação dentro de um negócio é a ausência dessa cultura de proteção da privacidade, né? E um dos maiores equívocos, querer muitas informações e não ter uma estrutura adequada. Se nós fizermos aqui um comparativo bem simples com relação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, eu diria que é o seguinte:
Nós evoluímos enquanto sociedade, quanto maiores foram ficando as cidades, mais perigosas elas ficaram. Então, o que a gente faz para se proteger? Cercas, alarmes, câmeras, tudo isso para proteger nossa integridade física. Com o avanço da tecnologia, precisam ser criados mecanismos de defesa para a integridade digital das pessoas, né? Você não é mais agredido sendo furtado. A pessoa pega os teus dados, abre uma conta no teu nome, pega o teu dinheiro lá e toma empréstimos, etc. Então, o que eu mais encontro nas empresas? Falta de estrutura de proteção efetiva dessas informações. E assim, os desafios, né, para a implementação nas empresas. Assim, se você já pegou, é evidente, sempre tem um desafio, né, pessoal? Isso é uma constante, né? Mas assim, o que você destaca? Olha, quanto maior o negócio, mais complexo é essa implementação, maior é o desafio, né? Como eu trouxe ali para você, é uma reestruturação, inclusive cultural. Então é desafiador para um negócio que estava acostumado a coletar todas as informações que precisa, manter em determinados locais, não ter formas de segurança e agora isso precisa ser reestruturado. Então é sim muito desafiador você implementar essa lei dentro do negócio e o mais importante de tudo, você fazer isso cumprir, você ter um monitoramento adequado para que as diretrizes, as execuções, as atividades que precisam ser realizadas para a proteção dessas informações sejam efetivamente, porque muitas das vezes o que eu encontro? Eu faço o projeto ali com a empresa de implementação, terminamos o projeto e fecha o pacote, passa o laço e nada mais é feito, né? Então, é desafiador para a empresa, não somente a implementação, é muito desafiador monitorar, seguir cuidando. Isso é um grande desafio. E além da privacidade, assim, o teu escritório também atua com contratos e planejamento tributário, né? Como essas áreas se complementam na estrutura de uma empresa saudável e segura? Bom, eu começaria pelos contratos porque é a minha primeira e a minha raiz de formação enquanto advogada. Eu me especializei ao longo desses 20 anos como especialista realmente em contratos porque nada mais adequado para um negócio do que ter todos os seus documentos empresariais, vamos falar assim, ajustados. E isso vem desde o contrato social. Né, que a gente tem o costume muito, e é cultural de novo, né? Você criar uma sociedade com alguém, vai na junta comercial, pede para o contador um contrato social, vem aquele contrato pronto e segue a vida da empresa até que problemas entre os sócios, por exemplo, comecem a acontecer e aquele contrato não fala nada para os problemas. O que fazer se coisas acontecerem, se um sócio falecer, os herdeiros vão entrar para a sociedade, não, vai ser pago para aquela empresa. Então, eu iniciaria a questão dos contratos. Obviamente que entre os sócios vai ter necessidade de se falar sobre os dados pessoais, qual é a linha que a empresa vai seguir para a proteção dessa privacidade. E o planejamento tributário é dinheiro no bolso, né? Não tem nada mais adequado para um negócio. E se eu fosse iniciar a estruturação de uma empresa, eu primaria por essas 3 áreas, com certeza seria o meu aconselhamento. Tenha bons contratos, proteja as informações das pessoas para as quais você vai vender e para os teus funcionários, porque aqui fica um bom alerta. O funcionário é um titular de dados pessoais e o empregador tem o dever legal de proteger as informações dos seus funcionários. Isso é uma coisa que eu escuto muito. A gente vende só para a empresa, então a gente não precisa implementar a LGPD. Ou nós já temos um sistema que tem a LGPD implementada. Isso não é implementação de LGPD, né? Não importa se você vende para outras empresas, é muito importante que você saiba que você tem titulares dentro de casa. Funcionário é titular de dados pessoais. E com certeza, junto dessa estrutura da empresa, através de um bom contrato, do cuidado com as informações pessoais, um levantamento, um planejamento tributário para você ver qual a melhor opção
diante do faturamento que você vai ter, quais os impostos que você efetivamente vai pagar, o que pode ser discutido e não pago, e não pagar por omitir, né? Não pagar por planejamento efetivamente, né? Para mim, meu escritório trabalha com as 3 áreas mais importantes numa estrutura empresarial. Eu, antes de fazer a próxima pergunta, parece até complicado, né? Mas é por isso a importância de ter uma pessoa que seja da área para nos orientar, né? Porque vejo muitos erros constantes e também a falha, eu acho que não seria nenhum erro, mas de não pensar nisso, né? De não se preocupar com isso. A gente costuma muito, enquanto empreendedor, porque não é fácil empreender, nem um pouco fácil, né? Então a gente vai fazendo conforme a gente entende, dentro do limite do conhecimento da gente, a gente vai fazendo conforme dá para aquele negócio acontecer. O problema é que quando situações complicadas aparecem, fica difícil remediar. E aquele serviço que era mais barato fica mais caro. Tudo com pressa fica diferente. Tudo na emergência ou na urgência traz um prejuízo muito maior do que você, iniciando os teus passos, já faça isso com cautela. Iniciando assim, para quem está começando, por exemplo, uma startup, a gente estava falando do Orion, né? Eu já vou te pedir também que falasse um pouquinho do Orion, mas assim, qual é como é que eu vou dizer, começar a tratar isso com as boas práticas, né? Seja jurídica e na proteção de dados. Exatamente como a gente já vem aqui na nossa linha de conversa. Startup é uma nova empresa como qualquer outra nova empresa aí no mercado nacional. Então, especialmente para quem está iniciando, tenha uma assessoria jurídica, contábil, para que a estrutura do contrato seja feita de forma adequada, especialmente nas startups. Esse é um comportamento que eu vejo muito, as pessoas estão com muita sede de fazer, são geralmente amigos, né, que se reúnem para um objetivo comum, e deixam de colocar questões muito importantes, como, por exemplo, por quanto tempo vamos aguentar neste barco até que alguém não queira mais remar? O que vai acontecer? Por quanto tempo nos comprometemos com essa ideia para verificar se efetivamente ela vai dar certo ou não? Né? Porque isso eu acompanho muito. Começam 4, 5, daqui a pouco 3, 4 meses, sai um, sai outro, e ficam poucas pessoas, e isso aí com certeza prejudica o andamento e o desenvolvimento do negócio, porque se no início eu precisava de 5 pessoas, talvez com 3 eu não consiga tocar. Então, uma orientação jurídica, e aqui falando do Orion, o Orion oferece para as empresas que estão incubadas, em desenvolvimento, formações importantíssimas para essa construção de novos negócios. E é importante que se diga aqui que o Orion, através do Instituto, eles não estão ligados exclusivamente a empresas de base tecnológica. Inovação não é efetivamente igual à tecnologia, são ideias inovadoras. Então, necessariamente, se o teu produto ou o teu serviço não é diretamente vinculado a um software, a algo tecnológico, o Orion está, sim, disponível com vários projetos e editais para auxiliar essas empresas, inclusive com mentorias jurídicas, que é onde eu entro aí nessa conversa. Existe algum movimento regulatório que os empreendedores devem começar a acompanhar mais de perto? Olha, uma gama de regulamentos, né? As startups possuem uma legislação específica, e aí a gente encontra já todas as normativas no Brasil, o próprio Código Civil, o Marco Civil de Internet, é uma gama de legislações. Por isso que eu insisto tanto de que as empresas, os empreendedores, procurem locais, por exemplo, como o Orion, CDL, Sebrae, que vão ceder essas mentorias de forma menos custosa e que vão possibilitar que os empreendedores consigam desenvolver as suas ideias. E assim, um recado que você tenha para dar para os empresários, porque geralmente até a gente ouvindo na primeira, assim, pode ser uma coisa muito complexa e que possa pesar, né? Você assim, isso daí é mais uma coisa, né? Mas eu vejo como uma proteção, né? Mas qual é o recado que você deixaria para eles? Vou deixar três recados para as 3 áreas do escritório, tá? Em primeiro lugar, não assinem nada sem ler e entender efetivamente o que vocês estão assinando. Falo isso para contratos, especialmente para contratos. Não assinem nada sem ler. Contem com o auxílio de alguém ou
tenham total clareza do que está escrito no documento que vocês vão assinar. Segundo ponto, não sirvam de bandeja de dados para criminosos. Então, procurem, no mínimo de estrutura que vocês têm, ou no máximo, conforme o tamanho do negócio, promover uma segurança mínima se a estrutura é pequena, máxima se a estrutura é grande. Né? Aquilo que eu estava falando sobre a segurança física. Se a minha casa tem 1 cômodo, eu preciso de uma câmera de segurança. Se a minha casa tem 40 cômodos, pode ser que eu precise de 10, 15 câmeras estrategicamente colocadas. Assim é com dado pessoal. Conforme a quantidade de dados que você tem, é a quantidade de exigências que vão vir para o teu negócio. E é exatamente assim que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai olhar para o negócio. Não é sobre o quanto fatura, não é sobre o tamanho do negócio. É sobre, exato, Sobre o tamanho. quantidade de dados. Não. É por quem a fiscalização passar, seja grande. Para você ter uma ideia, a primeira empresa multada no Brasil, na LGPD, efetivamente, que a LGPD traz uma multa, 2% do faturamento, até 50 milhões de reais. E aí, muitas vezes, não, isso é para grandes negócios, para Meta, né, Facebook, Instagram. Não é. A empresa primeira multada tinha 10 funcionários. Um faturamento bem pequeno e foi multada. Né? Então, não é a autoridade não olha, quando acontece uma violação de dados, ela não olha para o tamanho do negócio em faturamento. Ah, não, eu sou do Simples Nacional. Não, ela olha para o volume de dado pessoal. E o meu terceiro e último conselho, realize um levantamento, um planejamento dos impostos, dos tributos que são pagos, da quantidade de valores que estão sendo pagos pelo negócio, porque ali pode haver uma caixa de Pandora, com certeza. Acabei de sair de uma palestra agora de empresários, né? Até comentei contigo também, e lá se fala assim que a empresa, ninguém monta só pelo lucro, na realidade a gente monta para ser feliz, né? Empresário, e isso daí é uma maneira de dar tranquilidade para que se atinja a felicidade. Então não seria um custo, né? Um peso assim no meu orçamento e tal. É justamente para dar uma tranquilidade para que a gente consiga vender, trabalhar. Exato, você só consegue ter sucesso se o teu caminho for trilhado lentamente, né? A gente está no primeiro degrau e quer chegar no quinto, isso é sempre, né? Não há perna que alcance 4 degraus sozinha, né? Então, a lentidão e a precaução, porque já fui procurada por empresas que estavam sendo pressionadas pelo mercado, né? Todo mundo quer vender para grandes, todo mundo quer grandes contratos, bons negócios, grandes compras. O que acontece hoje no Brasil, falando aqui de LGPD, de proteção de dados? Os grandes só compram de adequados. E, de novo, não importa o tamanho desse fornecedor. Eu quero fornecer só para grandes. Você tem uma estrutura contratual e de privacidade para um grande? É isso que hoje acontece, você é selecionado pelo mercado, porque esses grandes, como tem essa pressão muito grande da própria autoridade nacional, precisam estar adequados entre si. Então, por mais que pareça lento e burocrático o caminho, prevenir sempre vai ser melhor do que tentar remediar, porque com privacidade você não consegue muito remediar algumas coisas. Vi alguns casos, não vou citar as empresas, até porque não vou lembrar agora, mas que trabalham com exportação. Pequenas empresas que exportam, e daí grandes que não conseguem exportar. Esse daí é um dos motivos. Pode perfeitamente ser esse um dos motivos, tá? Já fui procurada por várias empresas que começaram a fazer uma determinada venda e receberam um questionário para que respondessem, trazendo, além da resposta sim ou não, evidências de que cada sim tem uma prova de que aquilo é feito. E aí o negócio chega num momento que você tem ali para fechar aquele contrato 5, 10 dias.
E de antemão eu já trago um mapeamento de dados dentro do negócio, que é a hora, um momento em que a gente consegue, junto com o empreendedor, visualizar o fluxo dessas informações para dar a resposta correta. Nem que o negócio tenha um funcionário e 2 clientes, em 5 dias é muito difícil que você vai ter respostas que vão convencer aquele cliente que está comprando de você. Vou fazer uma pergunta assim, tu falou de 5 dias, né? E o tempo, é evidente que depende também do tamanho, a quantidade de dados, né, que gera a empresa, mas assim o tempo que levaria, vamos falar de uma média, vamos dizer que tenha 10 funcionários, só para ter uma ideia. Depende do ramo? Depende o ramo e o que faz, né? Uma empresa com 10 funcionários que venda para pessoas jurídicas, 4 meses, 3 meses, esse projeto, essas respostas, vamos dizer assim, né? A empresa vai estar munida de respostas, porque para sempre estará em projeto. Né? A privacidade é muito importante que fique muito claro. Ela é um novo setor dentro do negócio. Eu tenho RH, tenho administrativo, financeiro e eu tenho o setor de privacidade. Ele não morre dentro do negócio. Você se prepara para as respostas, você se prepara analisando tudo que você tem e você monitora as suas atividades para sempre. Por exemplo, fica definido que não vai ser mais coletado o nome completo das pessoas para eventual situação. Nunca mais o nome completo vai ser coletado, sabe? A lei traz um princípio que ela chama de princípio da necessidade, e isso é muito importante. E ela diz ali, você só vai tratar, né, você só vai coletar e usar os dados estritamente necessários para aquilo. Por exemplo, vou admitir um funcionário, tá? A minha empresa não é uma indústria, não tem periculosidade, não tem insalubridade, não tem perigo do funcionário se machucar. Por que que eu coleto o tipo sanguíneo do funcionário? É um dado desnecessário, excesso de dado. A empresa vai responder futuramente por isso? Vai. É uma violação da lei, porque eu violo o princípio da necessidade. É uma lei principiológica, então ela traz uma série de princípios, cada princípio descumprido gera o dever de pagar. A lei traz, no texto dela, uma multa, que vai ser aplicada exclusivamente pela autoridade nacional. Mas nada impede que, se houver, por exemplo, uma ação trabalhista de um funcionário contra um empregador, e ali ele diga que os dados dele não eram tratados adequadamente, se a empresa não fizer prova de que tratava adequadamente, o juiz pode fixar um dano moral. Tá? Não cumprir a LGPD, eu não tenho só a possibilidade de ser multada pela NPD. Essa, para mim, e vou te ser bem sincera, é a possibilidade mais remota hoje no Brasil, considerando a estrutura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O que coloca as empresas em risco? Perder bons clientes, por não ter respostas adequadas, e pagar danos morais em ações judiciais, por tratamento indevido. Não é a multa, mas possibilita ao juiz dar um valor de dano moral do quanto ele quiser. Já vi 5 mil, já vi 10 mil, já vi 15 mil, já vi 30 mil, inclusive de uma ação que eu participei em São Paulo. Eu patrocinei a ação, única ação que eu fiz para um titular de dados, 2, aliás, essa uma foi em São Paulo, 30 mil reais, por violação de tratamento de dados. Então, uma venda casada aí, jurídico e contábil, né? Não tem como escapar, ela segue conjunto. Segue. A LGPD, um grande idealizador dela, chamado Danilo Doneda, ele falou uma frase que para mim representa muito e faz muito sentido com relação da LGPD. É a lei de maior transversalidade do Brasil. O que isso quer dizer? Ela se aplica para todos os negócios. E mais do que todos os negócios, se eu sou um profissional autônomo, por exemplo, uma psicóloga autônoma que faz seus atendimentos no seu consultório, tem o dever de pagar, de realizar o tratamento adequado. Também está sujeita a multa, condenações judiciais. Todos os negócios, sejam de pessoas físicas ou jurídicas no Brasil, têm o dever de cumprir. Desde quando que está valendo? Ela foi promulgada em 2018, foi dado
2 anos para as empresas se adequarem e acabou entrando em vigor em agosto de 2019. Não se respeitou os 2 anos, com 1 ano a Assembleia Legislativa definiu, a Câmara de Deputados, perdão, definiu que a lei entraria em vigor. Então, agosto de 2019 para cá, essa lei está em vigor. O que pode parecer assim, é porque a gente já vive muita burocracia, né? É burocracia em cima de burocracia. Agora, uma pergunta mais pessoal para profissional e pessoal também. Assim, como é que você vê mais essa... Tu acha que isso daí funciona, ela é válida para as empresas, justamente porque é uma proteção? Inicialmente, como empreendedora e empresária, com certeza tive a visão que muitos empresários ainda têm, mais algo para fazer, mais algo para investir. Aplicando no meu escritório, porque meu escritório foi o meu cobaia, né? Nosso escritório lá foi o primeiro lugar que eu implementei essa legislação. Analisando o processo da implementação, eu só vi vantagens de verdade, porque você, na hora do mapeamento do fluxo de dados, você tem a oportunidade de rever teus processos internos, reorganizar as coisas da forma que acontecem, né? Então, a implementação dessa legislação, além de dar o efetivo cumprimento, ela traz para o negócio a possibilidade de revisão efetiva dos processos internos. Muitos feedbacks de clientes meus, puxa, eu nem sabia que isso funcionava assim, faz muito tempo que a gente estabeleceu essa regra e agora eu estou vendo que não é isso que está acontecendo dentro da empresa, né? Muitas e muitas vezes. Então, o melhor recado que a LGPD traz, fora a proteção da privacidade, porque sim, eu não quero meus dados expostos de forma indevida, eu não quero que pessoas utilizem minha foto para pedir dinheiro para terceiros, eu não quero prejudicar ninguém através das minhas informações. Então, eu não posso permitir que aqueles que confiam as suas informações para o meu escritório sejam prejudicados porque eu não cuido do mínimo. Eu não cuido do mínimo. Precisou ouvir a LGPD para a gente criar essas medidas de segurança desse meio virtual que a gente não tinha. Cerca elétrica, muros altos, vigilância, né? Para a gente colocar o olhar em cima disso, porque os prejuízos são... Eu poderia passar a tarde toda aqui te dando exemplos de prejuízos que eu já vi no decorrer aí da minha carreira, causado por vazamento de informações, por uso indevido de informações, por funcionários de empresas que, sem ter o efetivo treinamento, saber do perigo que é o manuseio indevido de dados pessoais, acabam cometendo, e quem paga a empresa não é o funcionário, né? Então acaba que ajuda até na estratégia da empresa, né? Totalmente, totalmente. A empresa consegue revisar a sua forma de operar interna, isso eu garanto, porque na hora do mapeamento do fluxo, nós passamos por todos os setores do negócio, não fica ninguém de fora. Legal, eu quero agradecer a Daniela. É bom para o empreendedor, esse aqui é um programa que é cultura, turismo e empreendedorismo. Muita gente não sabe, né, porque fica em outros canais e acaba que o dia a dia também, né? E a gente usa esse espaço aqui justamente para a gente difundir as informações, seja ela nesses 3 pilares que eu acabei de falar. E aqui é um lugar que eu admiro muito porque ele reúne esses 3 pilares, né? Que é cultura, turismo e empreendedorismo. E venho a calhar justamente esse assunto. Queria te agradecer, tá? Vamos deixar aqui o contato, vai estar aqui o contato dela, também o Instagram, telefone para vocês saberem mais e procurarem, né, a Daniela para se informarem e implementarem na empresa de vocês. Eu quero agradecer, muito honrada com o convite, é um prazer sempre falar mais de perto com as pessoas, tentar transmitir o recado que, especialmente a Lei de Proteção de Dados traz aí para todos. Quero deixar aberto o convite de que procurem o Instituto Orion, procurem o Orion Park, lá é um lugar de fomento do empreendedorismo, o pessoal está muito voltado e aberto para ideias inovadoras e conta com um suporte muito interessante. Obrigada pelo convite. Obrigado. Só para complementar, o escritório é lá no Orion, né? O escritório fica lá no Orion Park, sim, vai ser um prazer receber o pessoal lá, com certeza. Que legal, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Procurem a Daniela lá, ou no Orion também, né? Porque é um espaço que eu admiro muito, que fomenta
faz gerar, né? Faz gerar ali, são grandes figuras que passam por ali, abre a cabeça, né? Com novas ideias. Então quero agradecer mais uma vez. Cultura Inbox. Cultura Inbox, é só ligar. Na tela online tem muito pra mostrar. Cultura, turismo, empreendedorismo, Serra Catarinense é só otimismo. Cultura Inboxes, é só ligar. Bombando na Serra, o melhor lugar. Mostrando nossa gente de um jeito diferente.